Paz. Shalom. Às vezes nós temos um evangelho anti-evangélicos. Quando falamos de paz do Senhor, mas saudar com paz do Senhor. É exatamente assim os judeus saudavam-se e Jesus também saudou assim. Quando nós dizemos paz, é porque temos paz com Deus e paz uns com os outros. Então podemos dizer paz. Temos paz. Paz com Deus e paz de Deus. Amém? O nosso propósito é falar sobre oração nesta manhã. Oração não de um ponto de vista de nos ajudar na vida, de resolver nossos problemas, de oração atuando como algo para um bem-estar nosso. Nós queremos falar sobre oração como serviço, e eu não sei se tenho graça suficiente, se vocês têm ouvidos para ouvir sobre um tema tão já conhecido como este. Mas tem uma tempestade de pontos que estão vindo à minha mente nesta manhã. E antes de dizer sobre a oração, eu preciso abrir o coração, como o Senhor tem me falado algumas coisas assim muito temáticas, muito pontuais. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem nós passamos um dia com os líderes, conversando sobre oração, e tivemos um momento de uma prática de oração coletiva. Nunca senti tanta necessidade de oração coletiva como nesses dias. Eu tenho entendido que o Senhor quer levantar a sua igreja para entender seu serviço de oração coletiva ao mundo, a si mesmo, a si mesma como igreja e ao mundo. Tenho ouvido alguns irmãos no Brasil e em outros lugares do mundo com essa mesma carga de oração coletiva. Fico assustado porque eles estão falando as mesmas coisas de oração coletiva. A igreja não só reinará, mas ela reina hoje. A igreja tem chaves, tem capacidade de deter avanços malignos, tem autoridade no mundo espiritual. Ela precisa utilizar isso para deter, ou então ela é vencida. A oração não é simplesmente qualquer coisa. Ela é um serviço sacerdotal da igreja. Quando nós somos chamados de reino sacerdotal, não é só para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Hebreus 7, versículo 25, nós entendemos ali qual é a função do sacerdote. Capítulo 7, 8 e 9 e 10 de Hebreus abre claramente a função sacerdotal. A função sacerdotal, inclusive, que Jesus exerce hoje nos céus. Qual a função sacerdotal? Vamos a Hebreus 7, 25. Qual a função sacerdotal? Qual a função de um sacerdote no Velho Testamento? No Velho Testamento, a gente entende que um sacerdote ele tinha a função de oferecer sacrifícios a Deus pelo povo. Ok? Oferecer
sacrifícios a Deus pelo povo. Observe, e com certeza não há possibilidade de entrar a fundo em cada ponto, então eu vou colocando e vocês vão anotando, se possível, e vamos pensar nisso a partir de agora. Vejam no capítulo 7 de Hebreus. Ora, aqueles que são 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. E vocês sabem que Jesus faz parte de uma linhagem sacerdotal, que é uma outra linhagem, que não é a linhagem levítica. Se fosse do ponto de vista da lei, Jesus não seria sacerdote. Ele não tem como ser sacerdote, porque ele não nasceu de uma linhagem sacerdotal, mas ele faz parte da linhagem de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Aquele que oferece, a quem Abraão lhe dá dízimo e ele não tem início nem fim. Jesus faz parte de uma linhagem sacerdotal eterna. Aleluia! Porque estes sacerdotes morriam e eram impedidos de continuar o seu sacerdócio, mas Jesus não. Ele faz parte de uma linhagem sacerdotal que não tem princípio e nem fim, e nunca foi impedido de exercer esse sacerdócio, e nunca será impedido de exercer o seu sacerdócio. Aleluia! Esse entendimento também é importante para entendermos qual a nossa função como sacerdotes. Vejam. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabem o que Jesus está fazendo agora por nós? Vocês sabem? Ele intercede por nós. Ele está intercedendo pela nossa fraqueza, pelas nossas dificuldades, embora nós não saibamos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estamos sozinhos. Temos um intercessor diante do Pai. Vocês creem nisso? Creem nessa função sacerdotal de Jesus eterna? E qual seria a nossa função, então, como sacerdotes? O que nós deveríamos fazer como igreja? Qual a principal função da igreja? E todos vão dizer que é proclamar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu vou ler mais um texto de Timóteo, 1 Timóteo 2. E eu não estou diminuindo em nada a nossa função de proclamar. Mas eu gostaria de, mais uma vez, dizer que como sacerdotes e igreja nós temos uma função. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Ponto. Aqui, vamos dar um ponto. Para quê? A favor de quem? Qual é essa função? Primeiro, leia antes de tudo. Antes de tudo, rogo, exorto, peço. Antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Antes de fazerem qualquer coisa. Eu rogo a vocês, exorto, que usem a prática de orações e súplicas.
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha a função sacerdotal. Olha o exercício da função sacerdotal. Olha o serviço que a igreja pode prestar ao mundo. Oramos pouco e oramos mal. Oramos pouco como igreja. Oramos pouco como vida pessoal, no secreto. Aquela oração que Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, versículos 6 e 7. Oramos pouco, temos pouca vida secreta. Temos pouco tempo de vida secreta. Somos uma igreja que corre, que faz serviços para Deus, mas não faz o serviço de Deus e nem faz o serviço com Deus. Oramos pouco e oramos mal. Agora, como igreja, oramos mal e oramos praticamente nada. Quando nos reunimos para orar, não oramos coletivamente, oramos individualmente no coletivo. Nos reunimos para orar e é absurdo o que acontece quando nós nos reunimos para orar. É apavorante ver as orações quilométricas, porque na oração coletiva ela tem que ser métrica e não quilométrica. Orações quilométricas. Eu fiz um tempo, eu passei catalogando os tipos de oração que eu via no coletivo. Eu percebi oração de todo tipo. Oração de reclamação, oração de quem estava amargurado e queria reclamar e não sabia, não tinha púlpito para reclamar, então usava a oração para reclamar. Ah, meu Deus, a igreja precisa de amor, que precisa de me amar e que precisa, eu estou precisando. Ok. Tinha orações de pregação, quem não tinha o púlpito para pregar, ficava pregando o tempo todo, falando, exortando todo mundo, que abate meio mundo de gente. Tinha a oração da pidança, que era só pedir sem parar. E eu pensava comigo, Senhor, não há condições de orar coletivamente, não é impossível. E quando eu me animava a orar coletivamente, eu me lembro que um irmão orou mais ou menos 10 minutos. Sozinho ele orava. E eu já estava abatido, e eu saí da reunião de oração e disse, não tenho mais condições de orar coletivamente. Não dá. E foi quando o Senhor me disse com clareza, naquele dia que eu estava apavorado. Sabe por que as pessoas não estão orando certo? Eu fiquei pensando, não sei. E na minha mente me vinha assim, quando os discípulos, no capítulo 11 de Lucas, no primeiro versículo, eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Naquele dia eu entendi que oração se aprende. Que orar se aprende. Que se aprende a orar. É claro que eu sei que tem atiradores bons aqui. Em todo lugar tem atiradores bons. Oração coletiva é uma oração de guerra mesmo. De briga. De luta de arena, sabe? Oração coletiva é luta de arena, luta aberta, luta franca. Olha o que Paulo diz no capítulo 15, versículo 30 de Romanos. Dá uma olhadinha lá. É porque eu quero convidar vocês para uma briga. Para briga aberta. Para uma arena.
não é a nossa arena, é a arena de Deus. É do ponto de vista dele. Nós precisamos levantar atiradores, gente que sabe trabalhar com oração, que sabe qual é a função da igreja. E vou dizer biblicamente isso hoje aqui. Em que texto estamos? Estamos em Romanos 15, versículo 30. Olha, deixa eu dizer logo uma coisa que o Senhor tem para nos dizer esta manhã. Tire o seu espírito crítico. Deus nos deu senso crítico. O espírito crítico é demoníaco. Você pode ter senso crítico e deve ter. O espírito crítico é outra coisa. E a diferença entre um e outro está no coração. Nossa atitude de coração deve se manter um senso crítico para não nos enveredarmos por coisas erradas. Mas o espírito crítico é um espírito maligno. Não há como entrar nessa guerra com o espírito crítico. Você precisa resolver problemas. Porque na oração coletiva, existe uma reconciliação com Deus e uma reconciliação com os irmãos. Não estou aqui simplesmente para dizer coisas que agradam a qualquer pessoa. Já me livrei disso há muitos anos. Não sou profissional de púlpito. Minha vida é solitária, é viver só. Preciso dizer isso para vocês porque nós precisamos orar. E nós precisamos orar hoje aqui. Amém? Olha só o que Paulo fala. Vocês que têm, hoje todo mundo tem uma Bíblia com grego aí. Então, vai consultando. Rogo-vos, pois, irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha a expressão que ele usa. Luteis juntamente comigo em oração. Essa palavra agora, lutar, é uma questão de briga mesmo, de arena. Lutem juntamente comigo em oração. E ele tem as razões pelas quais ele precisa de oração. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele precisava disso, mas ele precisava de quem brigasse com ele por isso. Percebe que é uma coisa simples de um ponto de vista humano que ele precisa? Ele precisa de se ver livre dos rebeldes da Judéia e que o serviço em Jerusalém fosse bem aceito pelos santos, mas ele precisava quem brigasse com ele, quem brigasse por ele, a favor dele. Levemos as cargas uns dos outros. Quantas pessoas aqui, além de mim, já precisou de alguém para brigar em oração, porque você já não tinha nem mais força para brigar? Quanta gente aqui já sentiu isso? Quanta gente já precisou chamar um amigo assim, dizer assim, brigue comigo que eu estou mal. Estou precisando muito de ajuda. Eu preciso de você, você precisa brigar comigo. E o cara olha assim para você, não é assim aquele tipo jargão evangélico. Ore por mim, ore por mim. Não é isso. É oração focada. Você sabe que você precisa de ajuda e você sabe quais são as áreas que você precisa de ajuda e você não tem força sozinho e você precisa de alguém para te ajudar. Talvez muitas pessoas estejam nessa situação aqui hoje, precisando de alguém que lute, é arena mesmo. Vamos a Lucas 11, só para
confirmar o texto que nós citamos aqui. Quando falamos dessa questão de oração, eu queria informar para vocês tudo que vocês já sabem. Deus ouve oração. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós temos visto quanta gente está desanimada com a oração porque não recebe, porque não pede certo e não está orando corretamente. E eu posso dizer isso categoricamente. Primeiro eu queria dizer, isso aqui que está, Jesus está dizendo. De uma certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhes ensinou: quando orar, dizei, Pai. Pai. Olha, por causa dessa conversa de Jesus, ele foi odiado. Porque judeu não chamava Jesus de pai de jeito nenhum. E era para eles uma ameaça, uma desonestidade, uma intimidade ilícita, chamar Deus de Pai. E eu gostaria de dizer que nossa oração precisa ter esse ingrediente. Deus é nosso Pai. Há interesse dele em dar boas dádivas aos seus filhos. Se vocês que são maus, disse Jesus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine vosso, o que ele é nosso? Imagine vosso Pai dará boas dádivas a todos quantos lhes pedirem. Há um espírito dentro do nosso espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Está em você esse espírito? Ele testifica que você é filho de Deus. Ele diz que você é filho de Deus dentro de você. Não estou dizendo se você é bom filho, se você está bem ou se você não está bem. Eu estou dizendo se o Espírito de Cristo testifica dentro de você que você é filho de Deus. Aleluia. Está dentro de você. Pode dizer mesmo, eu sou filho de Deus. Declare isto. Sou filho de Deus. Por Cristo. Por causa dos méritos de Cristo. Ok? Pão nosso, cotidiano, dá-nos hoje. Podemos pedir qualquer coisa, inclusive. Podemos pedir coisas elementares. Pão, alimento, emprego. E eu não estou falando de evangelho de prosperidade. Não é esse evangelho. Eu estou falando de um evangelho em que Deus responde à oração. E responde coisas básicas. Todos nós já tivemos essa experiência, por isso que eu não estou falando nada demais. Quanta gente aqui já recebeu, orou e pediu coisas básicas, e Deus fez. Eu nasci num lar pobre, minha mãe era missionária, e eu vi milagres acontecer na minha vida e na vida da minha família, de forma inacreditável. Lembro-me quando uma missionária americana, Frances Burns, foi na nossa casa, e a nossa casa era bem simples, bem pobre. Ela foi à nossa casa para
fazer as visitas daquela tarde. Não sei, não lembro, mas era mais ou menos uma quarta-feira que ela saía com minha mãe para fazer visitas. E naquele dia, ela disse para minha mãe, vou jantar com vocês. E minha mãe disse depois para nós, não tínhamos nada para dar a ela. Então minha mãe foi ao quarto, dobrou os joelhos e disse a Deus, não tem nada para dar a essa missionária, não tem comida, mas eu vou dizer a ela que ela pode ficar para tomar café com a gente. O Senhor faz a provisão, eu vou sair. E quando ela estava saindo, uma mulher que devia dinheiro a ela há 10 anos, disse, olá, eu vim aqui te pagar. E ela disse que não acreditava que aquela mulher estava vindo há 10 anos devendo pagar. E aquele dia, aqueles meninos buchudos, tudo, comeu muito bem às custas daquela missionária e daquele milagre. Porque aí havia alimento com fartura em minha casa. Porque Deus ouve a oração dos crentes. Ouve a oração do seu povo. Aleluia. Eu gostaria que vocês fossem a 1 João 5. E vocês sabem que às vezes eu penso que nós somos como um povo que tem muita força, mas que estamos acuados porque não sabemos usar as armas do nosso exército. Irmãos, as armas do nosso exército, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Amém? As armas do nosso exército não são carnais. Eu quero ler capítulo 5 de 1 João, no versículo 13, 14 e 15. E quando eu falo de armas do nosso exército não são carnais, eu lembro-me de uma experiência que eu tive com um homem. Eu tenho um sítio e junto do nosso sítio um homem comprou uma fazenda. Comprou outra fazenda, uma fazenda vizinha. E esse homem era desse tipo zen, que usava drogas, ficava nu, andava nu, e isso me causava muitos problemas. E eu pensava assim, puxa, agora eu vou passar com minha família por dentro da terra desse homem e vou encontrá-lo nu. Pensei muita bobagem. Muitas loucuras passaram na minha cabeça. Como homem, como marido, como pai. E ele tinha muitos cachorros, muitos cães, que ele dizia que eram filhos dele. E ele, quando os irmãos passavam e desciam a pé para ir para o sítio, ele dizia para os cachorros, pega. Os cachorros todos iam em frente, acuando aqueles irmãos, e isso estava nos causando transtorno. Eu tentei conversar com ele uma vez, tentei conversar com ele 2 vezes, tentei conversar com ele, até presbitério foi conversar com ele. E não dava. E eu estava muito mal. Eu estava muitíssimo mal. Vocês não imaginam como eu estava mal. Naquele momento, eu estava pensando, Deus me abandonou, não é possível. Ele me entregou agora às mãos de um iníquo. E eu vou ter que lançar mão à iniquidade? Meu Deus, o que eu vou fazer? E lembro-me que tirei 30 dias para orar. E eu disse, 30 dias eu preciso conversar com Deus. E as primeiras conversas com Deus eram, Senhor, como é que é? Eu não sei o que fazer. Olha o que eu estou pensando.
Eu dizia tudo certinho a Deus como eu estava pensando. Olha como eu estou pensando. Olha o que eu estou pensando, Deus. Lá para um 10º dia de oração, e eu estava completamente isolado para esse tempo de oração, eu vi à noite, na minha mente, eu vi que eu estava pela copa das árvores, com uma arma, que ela tinha mais ou menos isto assim. Era curta. Eu pegava a arma assim. E eu tinha esse homem embaixo da copa das árvores. E eu tinha ele na minha mira todo o tempo. Todo o tempo eu tinha uma mira, ele estava na minha mira todo o tempo. E eu acordei. E quando eu acordei, eu pensei, as armas do meu exército não são carnais. Eu tenho armas espirituais. Elas não são carnais. Naquele tempo, naqueles dias, eu comecei a orar diferente. E sabe o que aconteceu? A fazenda eu comprei, a dele. Ele sumiu. Foi embora. Nem para vender a fazenda deu certo. Mandou procuração. Vocês acham que Deus ouve a oração dos seus filhos? Que Ele tem interesse em responder a sua oração? Que embora você ache que Ele está demorando, Ele sabe das suas dificuldades e Ele vem te socorrer? Que Ele socorre, que Ele está num alto e sublime trono, reinando, mas está também com o abatido de espírito? Você sabe que Ele responde orações do seu povo? Quantos de nós ainda cremos nisso? Então vamos ler. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto que lhe pedimos, estamos certos que lhes obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus. Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. No versículo 18 e 19. Depois nós voltamos a Lucas 11. Diz, também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que é isso? Ele edificou a sua igreja sobre uma pedra. E a pedra é Ele mesmo, Cristo. Pedro só emprestou o nome. Pedro é pedra. Mas a pedra que os edificadores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina. Portanto, ele é a pedra onde foi edificada a igreja. Correto? Agora olhe o versículo seguinte. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A quem foi dado a chave do reino dos céus? A quem? A Pedro? Hã? A quem? A
igreja. E o que ligardes na terra será ligado nos céus. E o que desligardes na terra será desligado nos céus. A ordem aqui é que a igreja tem a autoridade de ligar aqui para ser ligado lá. A ordem é inversa mesmo, do jeito que nós estamos lendo. Observe no capítulo 18, no versículo 18. É um texto que nós usamos sempre para questionar ou aplicar para uma disciplina. Eu acho que deve estar certo. Mas pensem que nesse momento, esse elemento está em outra esfera para a igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A primeira verdade, começando de baixo para cima, Jesus vai estar presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Amém. Por exemplo, Ele está aqui. Vocês creem? Você não precisa sentir, você precisa crer. Se você sentir, melhor ainda. Mas se você não sentir, Ele está aqui. E quando houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Outro elemento que está aqui. Eu perguntaria a vocês, quais elementos você tiraria aqui desse texto para a oração? Para a oração coletiva. Nesse texto. Você lendo. Uma frase. Hã? 2 entre vós. Isto é oração pessoal? Porque aí já não... 1 no quarto. Não é isso. A oração aqui coletiva é a partir de 2 ou 3 concordarem. E ele fala aqui de concordância. Você destacaria alguma outra palavra nesse texto? Hã? Não entendi. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Qualquer assunto. Hã? Concordância. E o que você destacaria na concordância? Unidade. Os 3 precisam estar em unidade. Por quê? Um elemento importantíssimo na oração, seja ela pessoal ou não, está em Marcos 11, 25. Você sabe que se você estiver com problemas com sua mulher em casa, e sua mulher estiver com problema com você, as orações podem ser impedidas. Você que veio com problemas com sua esposa, suas orações estão impedidas na sua casa.
É assim que funciona. É simples, é como está escrito, é como Deus diz. Marcos 11, 25, que diz? Alguém que achou? Pode ler, por favor? E vocês, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Um elemento chave na oração é que no momento em que você está em oração, é uma reconciliação com Deus e uma reconciliação com os homens. Se você é daqueles que guarda mágoa, tem amargura, fica com o coração fechado, com a cara azeda, que não abre o coração, se você é desse tipo, pode saber, a sua oração tem problemas e você deve até evitar fazer oração coletiva. Porque você vai impedir que Deus responda. Se você estiver com amargura no seu coração, não há como. Alguém falou? Quantos creem que se concordarmos em oração, o Senhor responde? Quantos creem que as armas da nossa milícia não são carnais? Quantos creem que a igreja tem autoridade para deter, inclusive, o avanço de Satanás? Quantos creem que nós podemos destituir reis e ganhar a guerra? Vocês creem que nós podemos apagar a força do fogo? Cremos que nós podemos, como igreja, destituir reis, como na Inglaterra no tempo de Hitler. Vocês sabem que Hitler perdeu a guerra depois de ter invadido Londres e destruído Londres. Mas se você lê na história recente da igreja, havia um grupo de cristãos que estavam orando ao Senhor para que o Senhor detivesse os aviões de Hitler. Eles não precisavam estar com a bandeira política. Eles precisavam só estar de joelhos. Poderia citar vários exemplos de como igreja na África, em vários países do mundo, o Senhor se manifestou com a oração da igreja. Agora imagine em que situações Deus se manifestou. Eu quero tirar um exemplo do Velho Testamento em 2 Crônicas, capítulo 20. Uma situação de oração coletiva no Velho Testamento. Depois nós vamos orar e nós vamos ver oração coletiva no Novo Testamento. Seus efeitos, sua função, a bomba que é oração coletiva. Por que ela é uma bomba? Eu vou explicar de forma bem simples para vocês. Você orando sozinho, você tem, claro, a recompensa do Pai. Ele diz, você fique secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. A recompensa nem sempre é a resposta daquilo que estamos pedindo. A recompensa sempre será a presença consoladora dEle. Ele vai nos consolar com a sua presença. E pode dizer, eu não vou te dar isso agora, mas olha como aqui eu estou com você. Aleluia. Só que a oração coletiva, ela tem uma função. E tem um outro aspecto. Ela é multiplicada por todos que dizem amém. Amém quer dizer o quê? Assim seja. Eu concordo. Estou falando a mesma coisa. Estou pensando a mesma coisa. E quando você ora com mais pessoas, você ora com oração multiplicada. Agora imagine, se nós oramos por qualquer assunto com 2 ou 3 pessoas.
Imagine, se multiplicou por 3. Agora imagine, nós estamos orando com 100 pessoas. A oração foi multiplicada por 100. Imagine, nós estamos orando e já tivemos momentos de oração, irmãos, com 1000 pessoas. E 1000 pessoas orando a mesma coisa, clamando a mesma coisa. E dias depois você dizia assim, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno, um milagre. Deus ouviu e respondeu a oração do seu povo. Aleluia. Vamos a 2 Crônicas 20. Texto interessante. Eu não sei se poderia ter algum irmão que pudesse ler esse texto aqui. Se tivesse um outro microfone e outro irmão pudesse ler esse texto para nos ajudar. Eu penso que Deus quer nos adestrar, levantar-nos como um exército para esse momento. E eu gostaria de dizer por que nós precisamos de orar como igreja. Dizer como nós devemos orar como igreja. Quais as atitudes e posturas que nós devemos ter na oração coletiva. E experimentar isso. Provar e ver de que o Senhor é bom. Tem microfone para você? Som. Oi. Ok. Vamos lá. Vamos ler um episódio no Velho Testamento. Depois nós leremos 2 episódios no Novo Testamento de oração coletiva. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Só um ponto aqui. Acompanhe a leitura com o Espírito. Não com a letra. Mas veja além da letra. Judá é ameaçada de invasão. É uma multidão grande. Josafá é avisado, rei de Judá, que tem uma multidão enorme que vem aí e vem para acabar com tudo. Josafá, rei de Judá, teve medo. Medo. A palavra é essa, ele teve medo. O que se faz com o medo? Ou você se deprime, ou você se perturba, ou você fica ansioso, ou você perde a fé, ou você começa a falar mal de Deus, ou você começa a ter problemas. O que é que se faz com o medo? Ele se pôs a buscar ao Senhor. E convocou Judá para um jejum. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar amargurado, ao invés de ficar perturbado, ao invés de ficar desanimado, ele disse: eu tenho Deus, só tenho Deus como por mim agora. Agora não tem mais ninguém, tem uma multidão e eu não sei o que fazer, estou com medo. Agora eu preciso de Deus. Judá se congregou para quê? Quem está acompanhando no texto? Judá se congregou para quê? Para pedir socorro. Quantos estão no texto aí? Quantos estão comigo ainda?
Beleza, beleza. Judá se congregou para quê? Pedir socorro. Veio gente de todo lugar para pedir socorro. Pode prosseguir, irmão. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, a constatação de um rei diante da congregação em oração. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Mas ele não diz assim: agora eu estou deprimido. Agora, porque eu não sei o que fazer, eu estou com depressão. Não foi isso que ele falou. Ele disse: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Os nossos olhos estão postos em ti. Eu posso não saber o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Aleluia. Eu não sei, mas Deus sabe. Olha só, prossegue. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Vejam que essa é uma conclamação de uma nação. Está todo mundo aí, crianças, mulheres, homens, todo mundo pedindo socorro ao Senhor, todos juntos pedindo socorro. Eles estão vendo uma grande multidão vindo, foram conclamados para o jejum. Estão todos aí em pé diante do Senhor, dizendo: nós não sabemos o que fazer. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Enquanto eles clamavam, o Espírito do Senhor veio sobre a congregação, tirou um profeta lá, um homem que estava em linha com a vontade de Deus, que pensava como Deus pensava, que estava entendendo qual era o coração de Deus, sabia o que Deus estava pensando. São poucos e poucas pessoas que estão em linha e estão percebendo o que é que está acontecendo lá. O que é que Deus está pensando? Porque a maior parte das pessoas veem o que seus olhos conseguem ver. Não conseguem ver além da vista. Quem vive perto do Senhor tem que aprender a ver além dos olhos. Tipo quando Samaria é cercada
E o moço de Eliseu está com medo. E o que é que o moço de Eliseu vê? Só consegue ver um exército assírio cercando Samaria, só consegue ver isso. E ele vai com medo a Eliseu. E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do meu moço para ele ver. E o que é que ele viu? Ele viu carros e carruagens de fogo ao redor de Samaria. É diferente a visão. É diferente. Um enxerga uma coisa e o outro enxerga outra coisa. Você sabe que é terrível conviver com gente que só enxerga o que os seus olhos veem? Essas pessoas abatem. Porque elas só conseguem ver do seu ponto de vista humano. Elas não conseguem ver do ponto de vista de Deus. Deus olha de cima, gente. Deus olha de cima. Ele vê o fim desde o começo. Ele é diferente. E ele revela isso para o seu povo. E ele revelou isso para Jaziel. Pode prosseguir. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora vejam que tipo de batalha diferente, que tipo de posição diferente. O povo é convidado a ficar parado. Agora tem uma batalha, tem uma multidão que está vindo armados e eles estão vindo para a guerra. Agora, o convite é o seguinte: vocês vão ao encontro deles, vocês não esperam eles não, vocês vão para a guerra. Agora, quando vocês chegarem lá, vocês ficam parados. Essa é a guerra mais estranha que eu já vi na minha vida. E agora é assim, é pegar ou largar. Quem tem coragem de ir? Imagine. Você vai para a guerra. Agora, não está vindo? Não estão vindo um exército aí? Está vindo? Vocês vão ao encontro do exército. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vão ficar parados. Como assim, ficar parados? É não fazer nada. É não se mover. É fazer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, é ficar quieto mesmo, do jeito que está aqui, é ficar quieto esperando a salvação do Senhor. Prossegue. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Eu quero só destacar mais uma vez que agora eles resolvem cantar. Vão para a guerra, vão ficar parados e vão cantar. Quem na guerra vai achar que vai ganhar uma guerra contra uma grande multidão cantando? O rei, eu acho que ele ficou assim: acho que esse povo não está entendendo. E ele deu uma reforçadazinha, disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Vão mesmo. E crede nos vossos profetas e prosperareis. Vê se faz isso mesmo, porque só tem isso para fazer. Ok. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Agora você está vendo um exército indo para a guerra. Eles não ficaram parados simplesmente esperando
o ataque. Eles foram atacar. Agora eles vão atacar assim, a ordem é a seguinte, eles vão todos, mas quando vocês forem, vocês ficam parados. Aí os levitas resolveram arrumar um grupo que fosse na frente, com vestes sacerdotais, e fossem, chegassem lá, cantassem. E qual era a música? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a música. Vamos dizer isso juntos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu tenho certeza que eles não falaram desse jeito, não. Porque não tem como ganhar a guerra falando desse jeito. Eles gritaram ao Senhor e disseram com toda a voz. Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você que não sabia o que dizer, agora você já sabe. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos todo mundo dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nessa frasezinha tinha harmonia, tinha música, tinha instrumento e tinha vozes. O povo de Judá cantando ao Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Eu não sei como é que eles cantavam, mas deveria ser assim, tipo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Você já conseguiu tirar uma música na aflição? Você já conseguiu cantar uma música a Deus na hora da aflição? Quem conseguiu ver uma porta de grade se abrir? Quem conseguiu ver uma prisão se deslocar? A primeira grade abre. O que é? Os caras estão cantando. Os caras estão cantando dentro da prisão. Pode. Tira uma música na aflição ao Senhor. Diga que Ele é bom. Independente dos problemas que estão ao seu redor. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não me importa o que você está passando. Deus continua sendo bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Canta uma música ao Senhor. Veja o que acontece. Veja que guerra diferente.
Veja como é que eles vão vencer a guerra. O que é que acontece? Eles começam a cantar. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vejam que negócio, que confusão deu. Vejam a confusão. E olha que essa confusão não foi só aqui que ele fez, não. Deus é que espera em fazer confusão quando ele quer ganhar uma guerra. Ele parou a terra para Josué ganhar a guerra. Parou a terra. Ele voltou o relógio de Acás 40 graus para dizer a Ezequias que ele estava curado. Em 48, ele fez Israel ganhar a guerra de 6 dias contra os aliados. E é isso mesmo. O exército de Israel recitou o Salmo 46 antes de sair. Você imagina milhares de homens dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você imagine, milhares de homens dizendo isso. E aconteceu o que a história registra sem esse registro. Eles dão muitas razões para que Israel ganhasse aquela guerra com teco-teco, mas só tem uma explicação: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não me pergunte por quê, levantou-se a favor de Israel, como até hoje tem se levantado. Agora, se ele se levantou a favor de Israel, ele não se levanta a favor da igreja? Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja. E o nome dele é o Deus dos exércitos. Lembra quando Jesus se apresenta a João? Como ele se apresenta vestido? Assim, ganha o Senhor a guerra. Eu quero ler os 2 textos de Atos. Mas antes eu quero dizer para vocês por que nós temos que orar. É claro que nós temos que aprender a orar. Orar coletivamente. Primeiro nós temos que ter assunto. Tem que ter assunto. Depois todo mundo tem que saber o assunto que nós vamos orar. Depois todos nós temos que estar em linha com o assunto. Por quê? Uma oração coletiva no Novo Testamento é escrita. No capítulo 4 de Atos diz que eles oraram unanimemente, e nunca entendi como é que pode uma oração que um povo, uma igreja está orando, ser escrita. Está tudo escrito. Eles estavam orando com inteligência, com consciência, sabiam o que está pedindo. Às vezes nós entramos numa oração coletiva e nós não sabemos mais quem está orando o quê. E um ora uma coisa, o outro ora uma coisa, o outro ora uma outra coisa completamente diferente. Um resolve dar discurso, o outro resolve pregar, um outro resolve falar num monte de baboseira, um pede não sei o quê. É claro que nós temos que ter paciência, mas gente, já está na hora de aprendermos a orar juntos. A orar para ver Satanás recuando.
Há momentos que essa oração coletiva vai ter um passo completamente sobrenatural. Haverá oração profética. E haverá oração profética com ordens. Com ordens. Quando o Senhor libera e diz, pode dizer. Por que nós temos que orar? Porque nós estamos diante de uma geração perversa, onde a iniquidade se multiplicou de forma absurda. Satanás está levantando a maior rebelião contra Deus. Uma revolta contra Cristo. Satanás está levantando uma revolta contra o seu ungido. A mente das pessoas está sendo desenvolvido na mente das pessoas, inclusive dos nossos jovens. E eu gostaria de dizer a vocês, jovens, que essa geração de jovens está sob uma pressão maligna como nunca houve antes. Vocês estão sob uma pressão maligna como nunca houve antes. Eu estou falando da igreja. Existe um espírito de rebelião no lar. Um espírito de rebelião no lar, estou dizendo de esposas, maridos e filhos. Uma atitude de dureza no coração. Nunca vi uma igreja tão dura como essa igreja desse momento. Tão difícil, todo mundo sabe tudo. Tão difícil de entender o que Deus está falando. Com o coração tão fechado, tão cheios de si mesmo, tão cheios do seu próprio argumento. Estamos num momento de uma atitude de orgulho, onde os homens pensam elevadamente sobre si mesmos. Estamos num momento de enfraquecimento da fé. Enfraquecimento da fé. Vocês lembram quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com trigo e peneirar, cirandar contigo e peneirar você como trigo. Eu roguei para que você não enfraquecesse a fé. Jesus disse isso exatamente a Pedro, em João capítulo 20 Bom, vocês sabem, Helder vai achar. É um textozinho assim, bem pequeno. Está em Lucas, está em João. Jesus dizendo a Pedro: olha, Satanás me pediu para cirandar com você. João? Lucas 22, 31. Pode ler, por favor? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Jesus fala de que intercedeu por Pedro porque Satanás havia pedido para dar uma cirandada com ele, dar uma peneirada nele. E Jesus disse: eu roguei para que sua fé não desfalecesse, Pedro. Vocês acham que nossa luta é contra pessoas? Vocês acham que a igreja tem inimigos simplesmente humanos? Nossos inimigos são espirituais e a nossa guerra são contra hostes inflamadas de Satanás. Eu sei, irmãos, que nós temos um evangelho anti-evangélico e que muitas vezes nós falamos que os evangélicos, de um modo geral, que nós fazemos parte, não somos melhores em coisa nenhuma, tá? Não somos melhores em coisa nenhuma e não temos nada demais. Nós falamos que eles fazem uma guerra e tal. Eu sei que nessa guerra que muitos fazem, Satanás fica muito forte, mas a guerra existe, tá? A guerra existe. Não brinquem. Essa guerra existe.
E ela precisa de armas espirituais. Eu sei que temos que treinar atiradores de elite. Gente que sabe trabalhar com oração. Porque muitos gastam munição no alvo errado. E nós precisamos de gente que se levante e saiba trabalhar com as armas espirituais, porque nós temos armas espirituais que Paulo diz de defesa e de ataque. Nós precisamos de oração agora como nunca, porque existe um espírito crítico e murmurador que está em todo lugar. Eu estou falando de espírito crítico, eu não estou falando de senso crítico. Senso crítico é uma coisa e o espírito crítico é outra. Eu já disse isso aqui para vocês. Quem tem um espírito crítico está completamente contaminado no seu coração. Tem que haver senso crítico, avaliações críticas, mas com um coração correto. O problema é que o coração está incorreto diante de Deus. E não se engane. Deus pesa os corações e Ele avalia o nosso coração. Não se enganem disso. No fim da caminhada tem um juiz. No fim da caminhada tem um juiz. E nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. E na maratona vocês sabem que muita gente fica para trás. Mas no fim tem um avaliador. Deus será nosso avaliador. E dará a cada um a recompensa que merece. Ele não se engana. Nós não precisamos de ter nenhum discurso bonitinho para Deus, porque nós podemos enganar qualquer pessoa, menos o Altíssimo. Ao Altíssimo ninguém engana. Estamos hoje numa ação dominadora da pornografia. Eu estou dando as razões porque nós devemos orar coletivamente. A pornografia domina jovens, domina mulheres casadas, domina homens. Tem psicólogos especializando-se em simplesmente tratar pastores dominados pela pornografia. Agora vocês imaginem em que grau nós estamos. Se olharmos para os celulares dos homens, de muitas mulheres e de muitos jovens aqui, vocês vão ver pornografia. Vejam que ação diabólica. Vejam que escravidão. Vejam que loucura. A gente gritando, pedindo para sair da pornografia, porque já estão mergulhados sem saber como sair. Enquanto isso, Satanás tem posto dúvida na identidade dos nossos rapazes e das nossas moças. Quantas moças estão perguntando, mas eu não sei. E muitos rapazes dizem, eu estou com dúvida. Dúvida do quê? Deus te fez homem e pronto. Deus te fez mulher. E pronto, te fez mulher para um homem e não para uma mulher. E te fez homem para uma mulher e não para outro homem. E é isso que Deus pensa. Ele te fez com saúde. A igreja do Senhor deve defender a saúde que Deus trouxe. Será que não precisamos orar? Será que não é um tempo de uma oração diferente, uma oração humilhada diante do Senhor? Será que não é tempo da igreja dobrar os joelhos e orar até que Deus nos responda e nos acuda? Numa geração de culto ao corpo. De culto ao corpo. Uma geração de bruxaria. Onde nossas crianças estão dioturnamente diante da bruxaria. Eu estou falando de filmes infantis que estão estimulando e envolvendo crianças na bruxaria. Espíritos malignos que estão envolvendo nossas crianças. Aqui
Fiquei pasmo quando soube que uma criança atirou noutra criança e matou. E eu pensei, meu Deus, nossas crianças. Vocês querem saber de uma missão da igreja urgente? Voltar os olhos para as crianças. Voltem os olhos para as crianças. A mente da criança é de quem chegar primeiro. Deus precisa chegar primeiro para elas. Acudam as crianças do seu bairro, da sua rua. Fale de Jesus. Clame por elas. Deus tem interesse nisso. Está lá no capítulo 18 de Mateus. Diz que o Senhor não quer que nenhuma delas se perca. Será que precisamos orar? Será que temos razões para orar? Essa é uma geração de filhos ingratos, de maus filhos. E eu não estou falando dos de fora não, tá? Eu estou falando dos de dentro. Dos de dentro. Deus leva filhos desobedientes aos pais, que tratam os pais com desdém, que brincam, que desobedecem, que têm uma atitude de rebelião no lar. Você está aqui hoje? Deus está falando com você hoje. Arrependa-se, meu jovem. Deus leva a sério isso. Honra teu pai e a tua mãe para que você tenha vida longa sobre a terra. Essa é uma palavra de promessa. Deus levava a sério a todos os maus filhos. No Velho Testamento eles deveriam ser levados fora da cidade e tirados do meio de Israel. Existem sentimentos no seu coração que te causam desobediência. Você é um insubmisso e você pode pôr desculpa, mas meus pais fizeram isso e fizeram aquilo, e eu quero me ver livre dos meus pais. Filhos que desenvolvem críticas veladas pelos seus pais, velam críticas que não abandonam nunca. Mas são discípulos, tá? Vão para o céu. Declaram-se crentes. Malaquias 4, 5 e 6. Desviei um pouco do assunto, né? O que deu, vou parar. Pode ler, por favor? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Sim, é isso mesmo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu tenho uma fé um tanto, para mim, clara nesse texto. Para mim, sobre a igreja, Deus tem que levantar homens com esse espírito profético de Elias. Se você for analisar qual era a função do profeta Elias, ele surge, Elias o tesbita, ninguém sabe o que é isso, se era tesba ou o que era, tesbita. Ele aparece e ele diz, o Deus em cuja presença eu me encontro. E a função dele era destruir altares a Baal e construir um altar ao Deus verdadeiro. Uma da missão da igreja é destruir os altares que foram erguidos a outros deuses dentro da igreja. Temos que destruir esses altares e dentro da nossa casa. Nós precisamos demolir esses altares que estão a outros deuses, são muitos outros, tá?
E eles têm nome. Esses deuses têm nomes. Vocês se arriscariam a dizer um dos nomes desses deuses que foram erguidos dentro da nossa casa ou dentro da igreja? Hã? Tecnologia, ela está falando. O que mais? Tecnologia está nele. O que mais? Entretenimento, o Deus entretenimento, que nossos jovens, que muitas vezes são jovens que vivem de entretenimento, são jovens vazios de tudo. Você sacode um jovem desse assim, põe para... e não sai nada de Deus e não sai nada de nada. É um niilismo, é sair do nada para lugar nenhum. A mente não tem nada, tem pornografia. Mas eles cumprem rituais religiosos e todo mundo aplaude. Porque estão cumprindo seus rituais religiosos. Estamos num momento difícil de enfraquecimento da virilidade, os homens mais afeminados, as mulheres mais fortes. Vocês pensam que isso é normal? Isso não é normal. Vou parar, vou ficar tranquilos. Agora, vocês acham que isso é uma realidade de oração ou não? Hã? Que nós precisamos levantar uma igreja que ora ou não? Que nós precisamos dobrar os joelhos e clamar até Deus nos encher de graça e do Espírito Santo? Ou vocês acham que está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos de um derramar, de um irromper do Espírito Santo na igreja. Ou então nós teremos muitos zumbis. Aqueles mortos-vivos. Estão dentro da igreja, cumprem rituais religiosos, mas estão mortos. Estão mortos. Eles sabem cumprir rituais, mas já estão mortos. Não tem mais a vida de Deus. Não tem mais alegria. Simplesmente cumprem. Não tem mais graça. Não tem mais gozo. Não tem mais ânimo. Nós precisamos de um irromper do Espírito Santo sobre nós, queridos. Nós precisamos de buscar ao Senhor agora de uma forma humilhada, pedindo socorro, como Josafá fez. Quantos acham isso mesmo? E quantos gostariam de se alistar num grupo que ora, que está disposto a orar, que está disposto a clamar, que está disposto a dizer: Senhor, ajuda-nos, e ajuda-nos agora, e ajuda-nos porque nós temos necessidades. Ficam 2 textos para ler depois, em algum momento. Sentadinhos, como estamos? Vamos orar? Sentadinhos, eu vou dizer para vocês, eu não sei orar sentado. Sou do tempo que se ora de joelho, tá? Crente, sou do tempo que cristão orava de joelho. Aprendi com minha mãe a orar de joelho. Aí eu fiquei na Bíblia perguntando, mas como, por que de joelhos? É exatamente, lembra de Jesus no Getsemane? Ele se ajoelhou. É uma postura. Deus só ouve de joelho? Por favor, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que de joelhos é a expressão de angústia que nós temos para dizer. Se eu estou angustiado e se eu estou aflito, você acha que eu vou fazer uma oração assim, tipo: ó, Jesusinho, Cristinho, eu estou aqui. Você já viu algum angustiado orar assim? Você lembra de Ana quando estava angustiada? Qual foi a dela mesmo? Gritar, chamar. Você lembra daqueles leprosos angustiados? O que é que eles faziam? Eles gritavam: Jesus, filho de Davi,
Tem compaixão. Eles estavam angustiados. Eles não podiam fazer uma oração qualquer. Era uma oração de angústia. Era uma oração aflita. Era uma expressão da aflição, da necessidade que eles tinham. Uma igreja que não enxerga, não tem aflição. Um povo que não enxerga, não se angustia. Está tudo bem. Está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem na sua casa. Não está tudo bem no meio dos jovens. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas nossos olhos estão postos no Senhor. E nós vamos buscar a quem pode nos ajudar. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a força humana, não é nem a doutrina. Não pense que doutrina vai resolver esse momento. Não pensem isso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A capacidade de fazer é diferente. Vocês lembram do Éden? Quando tinham duas árvores, uma árvore era do bem e do mal. É porque assim, Satanás quando mentiu, ele disse assim, você vai saber e vai ser igual a Deus. Ele mentiu. Ele é pai da mentira lá desde o princípio, porque ele não disse tudo. Meia verdade é uma mentira inteira, ele não disse tudo. Você sabe do mal, mas não consegue vencê-lo. Você sabe do bem, mas não consegue fazer. Essa é a capacidade de saber bem e mal. Você sabe do mal, mas você não tem forças para evitar o mal. E você sabe do bem, mas você não tem forças para fazer o bem. Mas eu quero dizer para você que existe um que é árvore da vida. Ele é árvore da vida. E ele disse, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Você pode se alimentar dele. Ele é árvore de vida. Ele é mais que a doutrina. Ele é vida. Ele faz a doutrina ter vida aí dentro de nós. Porque ele opera em nós o querer. E ele opera em nós o fazer. Aleluia. Você poderia orar comigo? 5 minutinhos. Oração em coletiva. Tem que ficar calado para ouvir a oração, tá? Não é barulhenta essa oração. Não é por muito barulho que Deus ouve. Deus não precisa de conversa bonita. Ele precisa de sinceridade de coração, porque Ele sonda os corações. Frases de clamor a Deus por nós como igreja. Frases. O que você crê que Deus precisa trazer à sua igreja neste momento? A nós, como jovens, nós, homens, pastores, solteiros, solteiras, casamentos, tantos casamentos, falidos, que precisa de uma intervenção de Deus urgente. Eles sabem o que fazer, mas não conseguem fazer mais. Uma igreja que se dobra, que se arrepende, que se humilha. Quantos gostariam de orar? Levante, fala, e nós vamos concordar. Tem uma coisa a fazer. Nós precisamos desbancar Satanás. Na autoridade do nome de Jesus. Dizer que ele se retire. Seja de onde ele estiver.